que os irmãos abram as vossas Bíblias. Vou pedir para o nosso irmão Heitor me ajudar, que eu vou precisar muito da sua ajuda aí. Convido os irmãos a abrir a vossa Bíblia no livro de Romanos, capítulo de número 12, versículo 1 e o 2, que diz assim: toda igreja, leiam junto, para que nós possamos entender. 1, 2, 3. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não seja conformados com este mundo, mas seja transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Meus queridos, eu estudando, falando com o Senhor nesta madrugada, e Deus falou grandemente comigo, e no grupo hoje o irmão só veio a confirmar. E eu comecei a estudar, e eu quero somente me atentar ao primeiro verso, juntamente com a igreja. Palavra do Senhor em Romanos, Paulo vai dizer à igreja: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei aos vossos corpos em sacrifícios vivos, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. A palavra do Senhor aqui, ela vai começar, Paulo começa um pouco diferente do que ele costuma a começar as suas escritas. Aqui ele vai começar com rogo-vos, pois irmãos, ou peço-te aos meus irmãos, ou suplico aos meus irmãos. Ele começa essa passagem com súplica, mas não com uma súplica arrogante. Nós vamos ver que é uma súplica com amor, com cuidado. E nós vamos ver na parte em seguida que ele diz: pela compaixão de Deus, ou pelo amor de Deus. É uma palavra, uma frase que a gente costuma muito utilizar quando a gente está desesperado com algo, quando a gente está querendo algo ou está perto de perder algo. A gente costuma: meu Deus, pelo amor de Deus, não faz isso não. Pelo amor de Deus, me ajuda. E Paulo, ele começa nesse texto dessa forma: meus irmãos, pelo amor de Deus, me ajuda a entregar ou a dar o nosso corpo em sacrifício vivo. Por que ele começa a falar do corpo? Abra em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19 e o 20, que diz assim, ó:
as igrejas da Ásia vos exaltam. 1 Coríntios 6, 19, 6. Eu não sabei, ou não sabeis que vosso corpo é o templo do Espírito. Então, quando ele começa a rogar e falar, irmãos, vamos apresentar o vosso, ou nosso corpo, é porque a Bíblia vai nos dizer que o nosso corpo é o templo do Espírito que habita em nós, proveniente de Deus, e que nós sois de vós mesmo, ou quer dizer, o Espírito Santo que habita em nós, ele não veio de nós mesmos, ele veio da parte de Deus. Verso 20, peço que a igreja leia, porque o que quer dizer? O nosso corpo, ele foi comprado por um bom preço. E que preço foi esse? Preço de sangue. Preço do amor de Cristo por mim e por você. Eu costumo lembrar que quando nós falamos do ato de Jesus na cruz, ele pagou um alto preço por nós. Então aqui nós vamos ver que o nosso corpo, ele é especial. O corpo de Cristo, ele é especial. E nós fazemos parte desse corpo. Não só como unidade, mas como comum. Às vezes, nós não entendemos e achamos que nós só somos o corpo sozinho. Muitos dizem que nós somos a igreja sozinho. E nós não somos. O corpo é quando está reunido. Por isso que Paulo vai dizer, rogo-vos, irmãos meus, que nós apresentemos o nosso ou vosso. Por quê? Porque é o corpo de Cristo. Romanos 6,13 vai dizer, livro de Romanos, capítulo 6, verso 13, quando nós se separamos agora e fazemos parte do corpo de Cristo. Os irmãos podem ler o verso 13, todos, 1, 2, 3. Quando nós começamos agora a fazer parte do corpo de Cristo, nós não mostramos mais ou não andamos mais procurando o pecado. Nós agora começa a mostrar a justiça de Deus em nossa vida. No livro de Apocalipse vai dizer que aquele que é justo se justifique mais ainda. Por quê? Porque hoje nós somos lavados, comprados e remidos pelo sangue de Cristo. Então, Paulo, ele vai dizer, rogo-vos, irmãos, apresentai-vos com justiça perante o Senhor. E quando nós apresentamos com justiça perante o Senhor, nós abra Gálatas 2:20, apresentamos uma vida dedicada ao Senhor. Hoje, um dia muito corrido para os irmãos, com bastante chuva, e quando tem chuva nós sabemos que é estressante,
Os homens ou as irmãs que trabalham longe demoram mais para chegar em casa. As irmãs que estão em casa, parece que a casa não para limpa. Porque se você sai na porta, quando volta tudo molhado. Então é um dia estressante. Mas mesmo assim, nós decidimos e escolhemos vir para a casa do Senhor para participar do corpo dele. Em Gálatas 2:20, toda a igreja lê para nós, por favor. Segura. Já estou crucificado em Cristo, mas não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então eu escolho agora não mais andar conforme eu andava, apresentando-me ao pecado diariamente. Tem uma música de Carlos Roberto que diz: eu escolho Deus todos os dias. O pecado vem, mas eu escolho Deus. Por quê? Porque eu sei que Cristo foi crucificado e eu com ele. Mas não o Cristo crucificado morto, o Cristo crucificado vivo. E continua: Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé. É estressante, é cansativo. Tem horas que dá vontade de sair correndo pela nossa carne. Mas a Bíblia diz que nós somos forjados pela fé no Senhor. E se estamos aqui hoje é porque temos esperança em Cristo. E vivemos pela fé diariamente. A qual amou e se entregou a si mesmo por mim. Então, nesse versículo nós vamos ver que Cristo, ele nos amou, se entregou, agora ele vive em nós, nós vivemos para ele, escolhemos, irmão Nicola, não mais se apresentar perante o pecado, escolhemos agora não mais viver daquelas velhas práticas, vivemos agora ter uma vida renovada diariamente no corpo de Cristo. Aí nós começamos a entender, quando vivemos dessa forma, que nós somos especiais. Como? No livro escreveu nosso irmão João, a Bíblia vai nos contar que Cristo agora já não nos chama mais de servo. Por que, irmão Gabriel? Porque o servo, ele não sabe aquilo que o seu senhor apraz ou quer. Mas ele agora nos chama de amigo. E nós, como amigo, sabemos o que ele quer. Nós agora, como amigo, temos a liberdade de conversar com ele. Temos a liberdade de desabafar com ele. E temos a liberdade de aprender com ele. Aí nós vamos ver que nós se tornamos santos. Abra a Bíblia no livro de 1 Pedro, capítulo 1, verso de número 15. E quando nós entendemos, irmãos, que agora nós não somos mais servos somente, mas somos especial, porque somos amigos. Nós entendemos que agora nós se tornamos santo
com Cristo. 1 Pedro, capítulo 1, verso 15, vai dizer assim, ó. Os irmãos podem ler. 1, 2, 3. Sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. 16. Agora, como amigo, nós se tornamos santos, porque somos santificados por Cristo. E santificamos toda maneira de viver. O que é isso, pastor? É a maneira que andamos, a maneira que se comportamos. A Bíblia vai dizer que nós somos escolhidos pelo Senhor. O nosso irmão Augustinho, ele tinha uma frase muito conhecida, que era: pregue mais, continue pregando, e se preciso for, use as palavras. O que ele queria dizer com isso? Olha, você agora conhece um Cristo vivo, um Cristo que te santificou, um Cristo que te resgatou. Então agora, se Ele te resgatou, Ele te santificou, e você está mudado por Cristo, as velhas práticas se passaram. Você se tornou uma nova criatura. Então, pregar e viver o Evangelho, ele sequer precisa de palavras. Às vezes, irmãos, a gente se empolga e se anima quando nós vemos alguém que prega bonito, que fala o texto bonito, que tem a exegese do texto na ponta da língua, que sobe num púlpito, prega hebraico, aramaico, prega todas línguas que você imaginar. Porém, naquele grande dia, muitos, o Senhor vai dizer: afastai-vos de mim, que eu não vos conheço. Então, viver o Evangelho, ou apresentar um culto racional, é viver aquilo que você tem aprendido nas Escrituras, que é basicamente, primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. E quão difícil é a gente amar a Deus sobre todas as coisas. Chegar aqui no culto e louvar que ama a Deus, ou pregar que a nossa vida está em Deus, sem atitude que reflete a isso, é meio incoerente, é meio contraditório. Quando nós entendemos, abre em Efésios capítulo 5, verso de número 8. Quando nós entendemos o que é um culto racional a Deus, o que nós entendemos quando Paulo vai dizer isso, nós começamos a analisar como nós temos prestado este culto. No livro de Efésios capítulo 5, versículo 8 ao 10, vai dizer assim, ó: porque no outro tempo eras de trevas, ou, em outro tempo você fazia aquilo que te convém, em outro tempo você fazia aquilo que era agradável aos seus olhos,
mas agora sois luz. Irmão, o que é escuridão? Onde a escuridão tem mais aparência. Sabe onde é, pastor Jean? Aonde existe falta de luz. Se antes você era das trevas, aonde você andava e não acontecia nada, era tudo da mesma maneira, hoje você é da luz. Se você hoje é da luz, aonde você está, não tem que ter mais escuridão. O que é isso, pastor? É, aonde você anda, não tem que ter mais aquelas práticas que tinha no passado. Andai como os filhos da luz. Pode voltar lá, irmão. Eu, quando me converti, há um pouquinho de tempo atrás, hoje eu estava conversando com o meu primeiro líder dos jovens. Aí ele mandou uma mensagem e falou: pastor, quando eu vejo o que Deus fez na sua vida, eu fico muito feliz, muito contente. Aí eu respondi para ele: servo de Deus, e eu louvo a Deus pela sua vida. Porque no momento que eu pensei em desistir, no momento em que eu pensei em parar, eu tive alguém para me orientar. Eu tive alguém para me olhar e ter o comparativo daquilo que um dia eu poderia chegar a ser, que era uma pessoa de bem. Por quê? Porque em outro tempo eu era das trevas. Então, quando nós é das trevas, nós andamos com quem é da trevas. Mas agora sois da luz. Então, andai com quem são os filhos da luz. Andai como os filhos da luz. E eu me recordo que a gente às vezes acha que está super crente, super cheio da unção, do poder e das maravilhas. Estava buscando Deus no monte, em tudo que é lugar. E tinha um antigo expresso. Os irmãos que têm acima de 18 e menos de 30, que nem eu e o irmão Jean, nós lembra do antigo Expresso Brasil. E eu comecei, muitas das vezes, sair e ir ali para a porta do Expresso para evangelizar. Só que ali eu encontrei pessoas do meu passado, amigos, colegas, e comecei a reatar alguns contatos, pastor Jean. Daqui a pouco eu comecei a perceber ou a notar que já não tinha muito mais prazer de ir para o monte buscar a Deus. O morro do Monte Aricanduva já ficou muito íngreme, já não estava muito. Eu já não tinha mais prazer de ir para a casa do Senhor. Por quê? Toda vez que eu ia para a igreja, eu encontrava alguém no meio do percurso e começava a falar do passado. Irmão, o Sansão, homem escolhido por Deus, homem separado por Deus, ele teve um baque, uma queda muito grande. E Sansão, ele perdeu a presença de Deus. Não foi quando ele se envolveu com Dalila.
Não foi quando ele contou o segredo para Dalila. Sansão, em Juízes, salvo engano, acho que é 12, a Bíblia vai dizer que ele perdeu, foi quando ele voltou para comer o mel do leão que ele matou. E às vezes a gente começa a se perder, porque a gente começa a voltar algo que nós já venceu no passado. Revisitar algumas amizades, alguns lugares que a gente já venceu, pastor João. Então Paulo vai dizer: rogo-vos, apresentai-vos, culto racional. Porque agora vós são santos, verso 9, são santos, separados. Porque no outro tempo, porque o fruto do Espírito está em toda bondade e justiça e verdade. Eu costumo dizer, irmão, que a justiça de Deus que opera em nós, faz como que nós sejamos verdadeiros. E é verdadeiro conosco mesmo. Verdadeiro com você mesmo. Porque se você é verdadeiro contigo mesmo, a chance de você errar é menos. Às vezes, nós pecamos e erramos porque não somos verdadeiros. Achamos que suportamos mais do que suportamos. Ou achamos que podemos ir até mais da onde conseguimos chegar. Verso de número 10. Aprovando o que é agradável ao Senhor. Então, quando nós somos verdadeiros, nós começamos a provar e entender o que agrada ao nosso amigo. Os irmãos aqui que são casados, as irmãs, sabem muito bem como agradar os seus esposos. E os maridos sabem também como agradar a sua esposa. Assim somos nós na casa do Senhor. Quando nós andamos em verdade, nós sabemos o que agrada a Deus. E sabemos o que desagrada ao Senhor também. Então, o culto racional, irmão, é quando nós adoramos o Senhor com entendimento do que estamos fazendo. Com entendimento daquilo que Deus quer. O culto não começa aqui na igreja às 7:30 da noite. O culto começa quando você abre os seus olhinhos pela manhã e começou o dia na tua casa. É fácil, pastor? Não é fácil. É difícil, pastor? Também não é difícil. Porque Deus te deu o Espírito Santo de Deus para te ajudar. O Espírito Santo que habita em você. Então nós vamos ver nesse texto 3 lições, que é, primeira, ter uma vida santa, uma vida separada. Tenho certeza que todos os irmãos aqui já passou por uma frase que é muito gostosa de ouvir, muito boa, irmão, que é: você é crente, né? Porque você é diferente. Você é crente, né? Porque você é diferente. Sempre tem algo, uma palavra amiga, tem uma palavra de ânimo. Parece que você não tem problema, você é diferente.
Segundo, ter uma vida que agrada a Deus. Que é, como agrado a Deus? Fazendo a obra de Deus. Amando as coisas de Deus. Amando os filhos de Deus. E para o pastor Jean, me recordei de algo, que é, já reparou, irmão, que tem muito crente, cristão, louva a Deus porque na gleba do pêssego não tem, mas eu não fui chamado para a missão, aqui não tem, graças a Deus, ou a missão não faz parte do meu ministério. Você quer conhecer um crente salvo, irmão Heitor? É que ele tem o prazer de falar da salvação. Por quê? Porque a gente só dá o que a gente tem. Eu só posso te oferecer o que eu tenho em mim. Eu só vou te oferecer a salvação, irmão Gabriel, porque eu tenho a salvação em mim. Eu só vou falar de Jesus Cristo para você, porque Jesus Cristo habita em mim. Eu vou falar, olha, não desista, porque eu também não vou desistir. Essa é uma vida que agrada a Deus. E segundo, e terceiro, perdão, é uma vida em verdade, reconhecendo que sem Ele nós não somos nada, mas com Ele nós podemos tudo. Sem Cristo em nossa vida nós não somos nada, mas com Ele nós podemos tudo. Este é um culto racional. Quero que você saia daqui hoje, nesta noite, entendendo que você não veio para cá para passar tempo. Que você não veio sentar somente para mostrar para A ou para B que você é crente. Não. Você veio para cá porque você entende que você é falho, é pecador, mas a graça do Senhor te alcançou. A misericórdia dele é contigo. E através da sua vida, a sua casa, a sua família, seus vizinhos, seus amigos, vai ver a diferença em você. E através de você, vai chegar salvação, todos esses que você ama. Porque a mudança primeiro começa em você. E você vai sair daqui hoje renovado, restaurado, pelo poder da palavra do Senhor. Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Que Deus guarde a tua entrada, a tua saída, a tua casa, a tua família e o teu ministério. Amém? Deus te abençoe. Convido os irmãos a se colocarem de pé. Salve, amada igreja, capaz do Senhor, amém? Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigada, Senhor, por mais esta oportunidade, ó Pai, de estarmos aqui, Senhor, nesta noite, para aprendermos, Senhor, um pouco mais, Pai, da Tua palavra, Jesus. Senhor, obrigada por esta oportunidade, ó Pai. Senhor, que nos leve, Senhor, debaixo da Tua bênção, ó Pai, para os nossos lares, assim como nos trouxe, ó Deus. Senhor, obrigado, e que nós tenhamos uma semana abençoada na Tua presença. Assim te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Estende as suas mãos, que é o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces e ricas consolações do Espírito Santo permaneça sobre cada um de vós, não somente hoje,
mas para todos sempre. Quem acredita, digam amém.